Momento Espírita com Dora Rodrigues. A perda é uma experiência humana inevitável. Todos nós, ao longo da vida, vivenciaremos a perda, seja de entes queridos, bens materiais, saúde, emprego, porque a perda é um aprendizado que se impõe a todas as criaturas, como forma de trabalhar o desapego e o egoísmo. E na visão espírita, o apego excessivo a pessoas reflete a não aceitação da impermanência da vida, que se manifesta através do luto e que é considerado uma das principais causas de sofrimento. Hoje nós vamos conversar sobre perdas. Momento da prece. Prece pelos que perderam um ente querido. Deus de bondade e misericórdia. Bem-aventurados os que sofrem, assim o dissestes. É na bem-aventurança do sofrimento que a ti elevo minha prece. Senhor, dai forças àqueles que sofrem a dor da separação de um ente querido. Consolai-os na fé e na esperança de que eles partiram para estar contigo. Enchei de luz cada coração que chora para aceitar o teu chamado com resignação, ajudando assim aquele que partiu a aceitar também a dor da separação. Enxugai-lhes, Senhor, o seu pranto, assisti-os no seu sofrimento, dai-lhes tua paz, tua calma, em tão doloroso momento. Fortalecei a sua esperança, os seus pensamentos, dando-lhes a certeza e a consciência de que, mesmo tendo entrado no mundo espiritual, estarão presentes entre eles, em todos os seus momentos. Junto em espírito aqueles que continuam amando, abençoando suas vidas e por eles velando, e sua luz e suas orações estarão sempre enviando. Amém. Autoria Maria Socorro Teixeira de Castro, Florzinha. Na visão espírita, as perdas não são punições, mas oportunidades de aprendizado e evolução. É um ciclo contínuo e a morte física é vista apenas como um retorno à pátria espiritual. Evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, vamos encontrar o item perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. E no item 21, vejamos o que nos dizem os Espíritos. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais novos antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. E assim despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. O Espiritismo, ele incentiva a transformação da tristeza em força, pois a separação é temporária. E o apego excessivo aos que já partiram é prejudicial para ambos, tanto os que ficam nesse plano como os que vão para o plano espiritual. Pode também prender o espírito desencarnado à atmosfera da Terra, dificultando sua adaptação e paz na vida espiritual. A prece e as boas lembranças são as melhores formas de manter a conexão sem causar desarmonia ao espírito. O desapego ensina a viver o momento presente com serenidade, compreendendo as transições da vida. Difícil passar por esse momento, não é verdade? Muitos dirão: como não sentir a dor de um ente querido? Isso não seria insensibilidade? Não estamos aqui dizendo que não é para sentir dor, não é para sentir nada. Porque para o Espiritismo, a dor da perda é natural e necessária. É claro que nós vamos sentir saudades, mas o convite é para transformar o sofrimento em serenidade, através da certeza eterna do reencontro.
E é uma verdade porque quando você tem a certeza de que o ente querido, o ente amado, não se acabou para sempre, ele só se desvestiu daquela vestimenta carnal e ele está vivo no mundo espiritual, isso fortalece com certeza o ser. Nesse momento, em vez do desespero, da revolta, nós já nos preocupamos com a condição do nosso ente querido, como ele está sendo ou como ele está se sentindo no mundo espiritual. Porque a alma, ela sobrevive à morte do corpo material. E o nosso ente querido continua existindo no plano espiritual, mantém sua individualidade, as suas memórias, os seus sentimentos. Ele lembra do ambiente, ele lembra das pessoas. Ele não se perde, ele não se extingue com a morte de maneira nenhuma. Ele continua sendo aquele ser que habitou a Terra apenas desvestido do corpo material. Então, sentir falta e chorar a partida são reações humanas de amor. O que o Espiritismo alerta é para que não tenhamos desespero e revolta, porque são vibrações densas que podem prejudicar o espírito recém-partido. Essas energias vão chegar até ele e vai dificultar a sua adaptação na espiritualidade. Porque muitos de nós imaginamos que morreu, acabou. Não, o espírito está presente ao momento, ele está participando do momento difícil para ele, e quando ele vê revolta, quando ele vê desespero, para ele gera uma energia muito pesada. Já as preces, os bons pensamentos, são como fluidos amorosos enviados aos espíritos. Então, em vez de ele sentir dor, ele simplesmente vai se sentir envolvido nessas vibrações. Por isso que a recomendação é orar com serenidade nesses momentos. É entregar a Deus o nosso ser, que está voltando para a pátria espiritual, vibrar para que ele esteja bem, para que ele esteja harmonizado, para que naquele momento, que é tão difícil tanto para nós quanto para o espírito, ele consiga se adaptar às novas condições. Também a caridade e o auxílio ao próximo são recomendados, porque são terapias poderosas para a alma. Então, a família, os pais, aqueles mais ligados àquele espírito, quando se dedicam à terapia do bem, eles elevam a sintonia, essa sensação de vazio, como que é preenchida, é um dos caminhos para superar esse momento difícil. Reflexão. O Evangelho fala dos nossos entes queridos que desencarnam prematuramente. E aqui a nossa reflexão se refere ao que nós temos na atualidade, porque se nós observarmos, houve um aumento muito grande no número de mortes entre jovens que não se enquadram de maneira nenhuma nessa orientação do Evangelho. Muitos jovens estão retornando à pátria espiritual em virtude de suas escolhas e descaminhos, gerando tristeza e dor em familiares e amigos. Então, nós temos um quadro terrível hoje, em que os nossos jovens estão sendo como que abatidos por situações de envolvimentos, e isso vai gerando, nesse processo do luto, além do desespero, da descrença e tudo mais, em alguns casos, raiva, tristeza ou silêncio. Isso acontece muito nos casos de suicídio, em que as pessoas se revoltam. Por que não se abriu? Por que não falou? Como é que ele fez isso? Como é que deixou a gente? Quer dizer, nós estamos preocupados conosco. E aí vem a revolta. Também em situações em que a criatura se colocou em perigo. Nós temos aí as situações no abuso de uso de drogas, principalmente esses anabolizantes, acidentes de trânsito, rachas, alta velocidade, envolvimento na criminalidade. Então, quando a família se vê diante desses quadros e pensa por que ele escolheu isso?
Por que ele entrou nessa via, né, para se deixar bater desse jeito? Por que ele foi buscar esse caminho? Isso, às vezes, gera essa raiva, essa tristeza, que depois vai cedendo. Mas, enquanto não, é muito sofrimento. Nós temos visto aí nos quadros que a imprensa nos mostra, jovens retornando por verdadeiros abusos. Tivemos recentemente um jovem que se preenchia o corpo de tantos elementos que o corpo não suportou. E ele retornou à pátria espiritual muito cedo. Então, não é um chamado de Deus, não é um chamado divino. São as escolhas da criatura. O que Deus quer de nós é que a gente viva como Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Mas, infelizmente, alguns caminhos que nos dias de hoje nós vimos sendo trilhados por muitos jovens, está acontecendo com muita frequência esses desencarnes, essas mortes prematuras. Informação espírita. No Livro dos Espíritos, o item que trata da perda dos entes queridos, nós escolhemos a questão 934 e 936 para comentarmos rapidamente. A questão 934 fala da perda dos entes que nos são caros como uma dor que atinge tanto o rico como o pobre. Por quê? Porque é uma prova, é uma expiação do ser, é algo como uma lei. Ninguém nessa vida vai deixar de passar por essa experiência, de deixar o corpo físico, de desencarnar. Então, todos nós vamos sofrer essa experiência na vida, de ver um ente querido partir, tanto o rico quanto o pobre. Também fala na questão 936 que essas dores inconsoláveis do que sobrevivem se refletem nos espíritos. O desespero, a revolta, tudo isso, porque o espírito, ele é sensível tanto à lembrança quanto às saudades também dos que lhe eram caros na Terra. Chico Xavier costumava dizer: a dor fere nos dois planos. Então, não é só o familiar que sofre, o espírito que se foi também. Então, essa dor incessante, desarrazoada, esses gritos vão tocando penosamente ao espírito que se encontra no mundo espiritual, porque ele percebe o desespero que ficou na família, a revolta, a falta de fé e essa confiança no futuro. Então, nós trouxemos aqui para a gente fazer a leitura de alguns tópicos de uma carta que se encontra no livro Claramente Vivos, que é uma carta de Urueno Gonçalves dos Santos, foi psicografada no ano de 1979 por Chico Xavier. Não trouxemos a carta na íntegra, porque ela é muito longa. Tiramos apenas alguns pontos para a gente falar. Quando ele, se referindo à mãe, diz: mãe Astrogilda, prometi ao meu avô Abel não chorar. Entretanto, no meu coração, como sendo uma represa de pranto, aqui me encontro. Quer dizer, ele estava ali presente para psicografar a mensagem para a mãe e tinha recebido a orientação do avô para não chorar. Mas ele estava como que represado aquele pranto no seu coração, deixando muito claro que o espírito, passado um tempo na espiritualidade, ele ainda sofre, ele ainda sente saudades, porque ele está vivo, ele lembra dos seus familiares, ele não perdeu sua individualidade. E aí ele diz: mãe, a morte não existe, mas, olhe, prestem bem atenção, existe o vazio das noites sem sonos, as horas alucinadas de saudade que não se pode descrever. Então, no mundo espiritual, no país onde eles se encontram, nessa nova vivência, eles têm uma vida similar à nossa. Noite sem sono, saudades que ele não pode descrever. Porque é muito fácil para a gente achar que morreu, acabou. Não acabou nada.
O espírito se encontra tão vivo quanto aqui estava, ou até mais vivo ainda. Principalmente que agora ele está numa realidade extrema. Não existe mais ilusão, não existe mais véu a encobrir nada. E aí ele diz, eu sei que a nossa fé não comporta desespero. A princípio, lutei muito. Então, mesmo tendo um conhecimento, sabendo que não era necessário desespero, porque nada acabou, só houve uma mudança na sua vivência, no seu afastamento, ele disse que lutou muito. E aí ele chama atenção para algo que realmente é bem interessante a gente observar. Ele diz que os assuntos da morte aqui na Terra são ainda algo de que não se comenta, de que a gente não costuma falar. E ele diz, meu Deus, a gente crê no mundo que isso pode acontecer. Temos notícias de acidentes que parecem remotos e ouvimos descrições de certas provas como se nunca houvéssemos de ser por elas atingidos. Então, todo dia acontece no mundo desencarnes, acidentes, mortes, e a gente não se interessa por isso, como se isso não tivesse parte das nossas vidas. E aí, um dia, a gente é atingido, uma hora a gente chega para cada um de nós em que a morte se faz presente. E continuando, ele diz, mãezinha, os conflitos de seu André foram enormes. Imagina despertar no mundo espiritual, se deparar com uma realidade de vida eterna, de que ali está vivo, que não morreu, que não acabou, que se afastou do convívio das pessoas, da família. Mas e como é que está essa família? Será que ela está preparada para entender da mesma forma como ele está percebendo a sua realidade espiritual? Veja, escutei seus chamados e, embora me contendo, ele diz, se revestindo de aço, como se diz a história, ele terminou não suportando, ele chorava. E aí ele pede para que ele precisa ser forte espiritualmente, mas ele precisa da ajuda da família. Ele pede que a mãe, a esposa, tenham mais fé em Deus, mais confiança em Deus, não tenham tanto desespero, não tenham tanta revolta, porque presenciar esse quadro de lá para cá aqui na Terra o desestrutura completamente. Porque a gente não se preocupa, a gente sofre, a gente se desespera, a gente se revolta e não se preocupa com o nosso familiar que está lá presenciando. Como ele diz, eu escutava os choros, o desespero, a revolta. E aí ele pede, mamãe, ampare-me com a sua coragem. A saudade aqui, por estar aqui, está agarrada no meu coração. Então, ele continua na saudade. Mas quero dizer à senhora que o ponto final é só na imaginação. Então, nessa carta que ele escreve através de Chico Xavier, ele fala para a mãe de como o espírito se sente no mundo espiritual. Também, vamos dizer assim, o desespero, a tristeza de ter voltado, de ter deixado a mãe, de ter deixado a esposa, de ter deixado a filha, no momento que não queria, que é a realidade de todos nós, ninguém quer voltar para a pátria espiritual. E aí, chegando lá, além da dor, do sofrimento que ele trazia consigo, da saudade, ele também tinha os registros da família aqui na Terra. Ele também ouvia o clamor da família, o desespero, e nessa carta ele pede, me ajudem, eu preciso ser forte aqui. Conduzam a vida de vocês. A carta é belíssima, é muito grande, nós vamos colocar na nossa dica de leitura esse livro justamente para que quem tem interesse leia não só ela, como tantas outras que lá se encontram. Mensagem do dia. A medicação das perdas. As perdas são amargos medicamentos que a vida nos aplica na recuperação de algumas doenças espirituais. Perdemos pessoas, bens, oportunidades, caminhos, amigos, saúde física, conforto. Acautelemo-nos com a sofreguidão,
Porque tudo isso, em verdade, não nos pertencia realmente. Eduquemos, quanto possível, o entendimento. Corrijamos o pensamento e o sentimento. A tormenta da perda só ocorre porque nos apossamos emocionalmente, criando os tentáculos do apego e a rotina do interesse. Reciclemos as posturas nesse tema. O segredo é possuir sem ser possuído. Quem possui aproveita as bênçãos da vida sem apego. Quem é possuído atolou-se no lamaçal da ilusão. Cada posse no caminho é a oportunidade de colocar à mostra os talentos da multiplicação, do crescimento e do progresso. Quem teme e esconde seus talentos foi contaminado pelo fel da acomodação e se encontra convicto, em sua ilusão, de que a vida será como acredita que ela deva ser. Do livro Para Sentir Deus. Ditado por Hermâncio Falks. Psicografia de Vanderlei Oliveira. Dica de leitura. Bem, a nossa dica de leitura é o livro Claramente Vivos. Esse livro, ele foi psicografado por Chico Xavier no ano de 1979. E lá tem cartas de espíritos diversos, cada um falando da sua realidade, o que encontraram ao chegar no mundo espiritual. E no prefácio desse livro, o Espírito Emmanuel nos diz: muitas são as indagações que os companheiros do plano físico nos dirigem relativamente aos assuntos da desencarnação. Viveremos além da morte? Poderemos algo saber da sobrevivência? O espírito desenfaixado do veículo físico prossegue sem maiores alterações? Como deixaremos o corpo de matéria densa a que estamos habituados? A criatura humana conserva os próprios sentimentos após libertar-se do casulo de forças condensadas, do qual se utiliza para viver e atuar na Terra? E Emmanuel diz: esse livro é uma das respostas do plano espiritual através dessas páginas enfeixadas nesse volume. E toda pessoa de bom senso reconhecerá que nós outros, os supostos mortos, continuamos no mais além claramente vivos. Então, essas mensagens apresentadas nesse livro, elas foram enviadas por espíritos diversos aos familiares que se faziam presentes às reuniões em que Chico Xavier psicografava, no ano de 1979, em Uberaba. Então, vale a pena adquirir esse livro, seja comprando, seja baixando um PDF, ler essas cartas, porque vão nos esclarecer sobre muitas condições dos nossos entes queridos que a gente gostaria de saber. Esses registros já existem, o mundo espiritual já possibilitou. Eu encerro esse programa com as palavras de Edgar Abhanson, conforme se encontra em seu Instagram, quando ele diz: esse texto é para você que perdeu alguém em 2025, o ano que ele se refere, para você que viveu o luto. Para você que olha para esse fim de ano e sente que falta um pedaço, um abraço, um lugar na mesa. Nada do que eu diga vai diminuir o tamanho do que você sente, eu sei. Luto não se resolve com frase bonita. Luto é o corpo estranhando a ausência. É a mão procurando a outra mão que não está mais ali. É acordar por alguns segundos, esquecendo que a pessoa se foi e, de repente, lembrar de novo. É cair em lágrimas muitas vezes por dia sem ninguém ver. Esse ano você aprendeu que a saudade tem cheiro, que saudade é o toque de uma música, o tempero de uma comida. Tem dias em que você consegue rir, sair, trabalhar e quase sente culpa por estar sobrevivendo. Em outros, a lembrança bate com força. E está tudo bem, não está bem o tempo todo. Eu só quero te dizer que no meio dessa dor tem algo sagrado acontecendo. Você está aprendendo a carregar essa pessoa de outro jeito.
Ela deixou de estar do lado e passou a estar dentro. Você não vai superar, mas vai seguir adiante levando amor. Que em 2026 você tenha dias mais respiráveis, que a saudade não machuque tanto, que quando doer, você permita o choro, e quando for possível, permita também o riso, porque quem foi embora gostaria de te ver continuar. E você vai aprender a amar alguém que não pode mais voltar, mas que continua te acompanhando de um jeito que só o coração entende. Lidar com a perda não significa esquecer de quem partiu, mas sim aprender a carregar essa pessoa de um jeito novo, transformando a dor em boas lembranças. Que você possa ter paciência consigo mesmo, respeitar o seu tempo e encontrar força para seguir em frente. A saudade é a prova de que o amor valeu a pena. Passe virtual. O passe à distância são práticas de transfusão de energias baseadas na prece e na intenção amorosa, muito comuns na doutrina espírita. Você pode realizá-los de forma simples no conforto do seu lar. O passe não depende de rituais complexos ou movimentos com as mãos, mas sim do poder da sua mente e da sua sintonia com a espiritualidade. Prepare o ambiente. Busque um local calmo, se possível com iluminação suave e confortável. Conecte-se, sente-se confortavelmente, feche os olhos e respire fundo algumas vezes para desacelerar a mente. Eleve o pensamento, faça uma prece sincera elevando seu coração a Deus ou aos seus mentores espirituais, pedindo amparo e equilíbrio. Irradie luz e bons sentimentos. Mentalize essa energia revitalizante percorrendo todo o seu corpo, limpando as tensões e trazendo paz. Para potencializar essas práticas na sua residência, você pode colocar um copo de água limpa no ambiente durante a prece para fluidificá-lo e bebê-lo ao final. Praticar a leitura de uma página edificante de O Evangelho segundo o Espiritismo, antes da aplicação. Como sempre, e em todos os momentos das nossas vidas em que vamos buscar a conexão com Deus, elevemos a nossa prece com bons pensamentos, com bons sentimentos, para que se faça essa sintonia entre nós e Deus e a espiritualidade amiga em torno de nós. Mentalizemos, nesse momento, a luz grandiosa do nosso Pai Maior a se espalhar por todo o universo. Essa luz nos alcança. Essa luz é a que nos conduz dentro da vida que temos aqui na Terra. É ela que nos alcança, que nos ampara, que nos protege. É o amor de Deus a todas as suas criaturas no planeta Terra, que não deixa de estar presente em todos os momentos das nossas vidas, mas que nós precisamos abrir o nosso coração, a nossa mente e o nosso entendimento para receber essas energias de amor. Então, nesse momento em que estamos rogando a Deus o seu amparo, a sua proteção amiga, para as questões que estamos vivenciando de dores, de sofrimentos físicos, morais, espirituais, que nós possamos, com esta energia grandiosa que adentra o nosso lar, a nossa casa mental, que essa energia possa percorrer todo o nosso ser espiritual que somos, acendendo a nossa luz interna, que, como disse o Mestre Jesus, brilhe vossa luz. E que possamos fazer brilhar essa luz dentro de nós. Que ela, uma vez acesa, ilumine todo o nosso ser e espalhe as sombras, que elas se afastem de nós. A sombra da dor, da dúvida, das dificuldades,
E peçamos a Deus, acima de tudo, o auxílio para que possamos ter muito entendimento, muito amor a nós mesmos em primeiro lugar e aos nossos semelhantes, e que nos momentos em que precisemos tomar decisões, solucionar problemas, a gente possa lembrar desse Pai sempre presente, pedir o seu amparo, pedir a sua proteção, a intuição para o que melhor a gente possa fazer naquele momento. E confiar, ter esperança de que em momento nenhum das nossas vidas nós estamos sozinhos. Sempre, sempre, o amor de Deus se faz presente. Então, nesse momento, que nós possamos imaginar essa luz a nos envolver, percorrer todo o nosso ser, serenando a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos entendimentos, que possamos mentalizar a figura do nosso Cristo, irmão maior, adentrando o nosso lar nesse momento, trazendo a sua energia de amor, de paz, pedindo a Ele que Ele permaneça conosco sempre. E, acima de tudo, nos comprometamos a acolher o seu fardo, o seu jugo, para que assim a gente tenha, conforme Ele prometeu, essa promessa realizada em nós. Finalmente, sendo grato a Deus por tudo o que recebemos em nossas vidas, que não é pouco. Passamos graças por tudo, meu Pai, por toda a bondade, por toda a harmonia, por toda a tranquilidade e até mesmo pelas dificuldades e pelos problemas que não aparecem em nossa vida por acaso. Elas têm um porquê, uma razão, que nós saibamos compreender essas situações para melhor resolvê-las em tempo hábil e não ficarmos sofrendo, simplesmente nos vitimando, nos queixando e acusando a Deus, quando tudo é responsabilidade nossa. E agradecidos a Deus por mais esse momento, rogando as suas bênçãos para aqueles que colocaram água nesse momento, para que essa água receba os eflúvios da espiritualidade que se faz presente no lar de cada um de nós e coloque a medicação necessária para a cura do corpo, do espírito, da nossa mente, seja qual for o aspecto mais necessitado a ser tratado. Dando graças a Deus, encerramos esse momento de vibração. Muita paz a todos, meus irmãos. Uma boa semana e até o nosso próximo programa.